Jogam as brancas e também as pretas nessa posição, ok? Tem a tática para os dois lados. Pausem o vídeo e tentem resolver esses dois problemas. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido. E aqui, primeiro vamos analisar a posição, ok? Então as brancas têm 6 peões e as pretas têm também 6 peões. As brancas têm uma dama, torre e 2 cavalos contra uma dama, torre, cavalo e bispo. Então a posição está equilibrada, certo? Material completamente equilibrado. Agora, vamos resolver primeiro pro lado das pretas. As pretas é um pouco mais fácil essa tática, ela é nível 1, e as brancas é um pouquinho mais puxado, que é nível 7. Então bora lá. Pensando aqui do ponto de vista das pretas, o que as pretas aqui, você se põe na posição das pretas, o que você consegue já observar de interessante? Bem, como a gente já viu em algumas nas táticas anteriores, quando nós temos uma dama e um cavalo próximo, né, do monarca adversário, geral, a gente pode procurar o que? Por sacrifícios, e sim, por sacrifícios de cavalo, ou da dama, por exemplo, seguido de um duplo com cavalo, e a gente ganha um material em dobro, né, com juros ainda. Então a gente tem isso em mente, a gente pode ter isso em mente, e também a gente tem uma pressão muito forte, ó, o bispo G7 faz uma pressão muito forte aqui nesse cavalo em C3, se a gente consegue tirar o cavalo, se esse cavalo não tivesse aqui, é importante ver esse tema, se o cavalo não tivesse aqui, o bispo poderia entrar em C3 e fazer o que? Uma cravada na dama de D2 e com o rei E1, que é uma fraqueza aqui do campo das brancas, certo? Então, são os dois temas basicamente, né? O bispo aqui entrando em C3 e algum duplo, algum sacrifício aqui com o cavalo ou da dama. Bem, então vamos lá, vamos procurar por lances candidatos. Vamos procurar por cheques primeiro. Tem dois cheques aqui, cavalo C2 e cavalo F3, né? Se cavalo C2, simplesmente dama por e a posição pode tomar, o bispo captura aqui o cavalo, só que o rei vai para F1 e tá, ou para D1, eu acredito que seja melhor. O rei vai para D1 e segue a posição. Talvez as pretas um pouquinho melhores, né? Vai saber, mas a gente não ganhou muita coisa, então vamos procurar por um lance melhor. E aqui tem um lance, né? O segundo lance, o segundo cheque. Cavalo F3, cheque. Ele pode capturar ou de peão ou de cavalo, mas é inevitável que bispo por C3, bispo tomando cavalo em C3 e cravando a dama em D1 e não tem o que fazer. E aí simplesmente, pronto, a gente já matou a tática, ok? Então cavalo F3, se cavalo por ou bispo por, ou peão por, bispo por cavalo e aqui a dama vai cair porque ela está cravada, beleza? Então tática bem tranquila do ponto de vista das pretas. Vamos agora pensar no ponto de vista das brancas. O que a gente tem de bom e de ruim? Bem, de ruim é exatamente o que acabou de acontecer, né? Se a gente permite esse duplo aqui do cavalo, a gente perde a dama também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O nosso rei está um pouco exposto. Então esse é o nosso lado ruim. Agora, o que a gente pode aproveitar? De novo, ó, a gente tem uma torre. De novo não, né? A gente tem uma torre muito boa aqui na sétima. Uma torre muito forte, né? A torre do Nizovic. E também um cavalo muito bem posicionado, né? O cavalo em G5 aqui é bem próximo do adversário, né? Do rei das pretas. Então a gente já sabe que toda vez o cavalo ele é uma peça muito potente, quanto mais próxima, né, do rei adversário. Ainda mais se tiver uma peça potente, né, uma peça forte como a torre ou a dama participando também da batalha. E bora lá, bora pensar aqui. Sempre procure, né, para ajudar no cálculo, procure por cheques, beleza? Então, primeira coisa, procurar por cheques. Se não tiver, ou se não for boa a sequência de cheques, né, a gente vai para captura, e se não for captura, a gente vai pensando em outros lances mais profiláticos. Mas a primeira coisa aqui na posição, e que também está exclamando, é essa torre aqui, dando um cheque, né, é o único cheque da posição, porque o cavalo ó, ele pode tentar dar uns duplos depois. Ó. Então vamos lá. Torre toma bispo cheque. Bem, basicamente forçado que capturar, porque senão perdeu uma peça. Então rei por torre. E aí como é que a gente segue? Ó, a gente tem um outro cheque, cavalo toma E6. Só que aqui tem um cavalo D4 e esse cavalo toma cavalo, a gente perdeu, né, o
a gente perdeu a nossa peça, perdeu o cavalo. Mas olha só que interessante. Esse cavalo, assim que você percebe o tema dele vindo para E6, dando um cheque aqui e ao mesmo tempo podendo capturar uma peça em D4, se não fosse o cavalo, né? Você já consegue entender mais ou menos a resposta, né? O caminho da solução. Porque eu queria muito que tivesse outra peça aqui que não fosse o cavalo, para eu capturar aqui em E6 e logo em seguida capturar essa peça, se não fosse o cavalo. Então o que a gente faz? Vamos tirar esse cavalo daqui, sacrificando a nossa dama. Como assim? Ó? Torre por bispo, rei por torre, dama por cavalo, cheque, sacrificando a nossa dama. Ele é obrigado a tomar, né? Porque senão a dama dele cai. Então dama por dama. Só que aí o nosso cavalo vem com cheque, capturando o peão. E aí dando cheque. E a gente captura logo em seguida o cavalo. E a gente vai entrar no final com 2 cavalos, né? Os 2 cavalos aqui. Contra uma torre, 2 peças contra uma torre, que já é melhor. E com peões a mais, né? A gente vai ter 6 peões contra 5 peões. Então vamos lá, vamos ver essa sequência aqui no tabuleiro. Torre por bispo, forçado a tomar. Dama por cavalo, cheque, forçado a tomar. E a gente vem com cheque aqui em E6 e depois de G8 toma o cavalo. Toma a dama, né, com o cavalo. E aí de novo, ó, 6 peões contra 5, né? A gente tem um peão passado e esses 2 cavalos vão com certeza, né, sobrecarregar essa torre, vão ser melhores que a torre. Os 2 cavalos são melhores que a torre nessa posição. Beleza? Essa aqui foi a posição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!